Ricardo Reis, servidor público, foi acusado em processo disciplinar de haver subtraído da repartição um aparelho de ar-condicionado. Falta que ensejaria sua demissão, a bem do serviço público. Em processo criminal instaurado concomitantemente, o juiz absolveu Ricardo, concluindo que Bernardo Soares, pessoa totalmente estranha à repartição, era o verdadeiro responsável pelo furto. Constatou-se, todavia, que Ricardo Reis havia se ausentado da repartição, sem acionar os alarmes antifurto, providência de sua exclusiva responsabilidade. Tal comportamento não gerou punição na esfera criminal por se tratar de conduta criminalmente atípica. Diante do relato hipotético, conclui-se que Ricardo Reis letra A. Será absolvido da conduta que lhe foi inicialmente imputada, mas poderá ser punido na conduta omissiva, pois, embora considerada criminalmente atípica, pode configurar falta disciplinar residual. Bem, observando aqui a enunciado dessa questão, nós vemos que a conduta do Ricardo Reis, a gente pode pensar que ela se encaixa na figura do peculato culposo, que está previsto no Código Penal, no artigo 312, parágrafo 2º, em que diz que se o funcionário concorrer culposamente para o crime, se o funcionário concorrer culposamente para o crime de outrem, ele também responderá pelo peculato culposo. No entanto, vemos que o que foi imputado ao Ricardo foi haver subtraído da repartição pública ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado. Desta forma, pelo princípio da correlação, o Ricardo estará se defendendo desta imputação, haver subtraído o ar-condicionado. Então, nós vemos que, pelo princípio da correlação, ele está se defendendo disso. E o próprio enunciado da questão irá falar que a conduta do Ricardo ela é criminalmente atípica. Então, nós não deveremos analisar isso como sendo típica. Nós devemos considerar típica. Se o próprio enunciado da questão diz isso, então vamos agora analisar aqui as alternativas. Vendo as alternativas, ele está pedindo a gente para nos dizer se a decisão na esfera criminal vincula a esfera administrativa. E para responder isso, nós devemos olhar para a jurisprudência do STF e do STJ, onde nós teremos aqui a súmula vinculante número 18 do STF, que nos dirá que pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público, e a jurisprudência do STF ou do STJ, que nos dirá que pela falta residual não compreendida na absolvição do juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. O que essas jurisprudências nos dizem é que a falta residual ela pode ensejar uma punição administrativa e ensejar também a independência entre as duas esferas de jurisdição. A jurisdição criminal, a esfera criminal, ela não está vinculada à esfera administrativa e a esfera administrativa não está vinculada, a não ser que ele trate do mérito da questão administrativa. Mas falta meramente residual, no caso aqui a falta residual seria o quê? Seria a conduta do Ricardo de não ter acionado os alarmes, né? Essa daqui seria a falta residual. Essa falta residual ela pode ensejar ele uma punição administrativa? Sim, segundo a jurisprudência, sim. Agora, a falta principal aqui, que foi o mérito da questão penal, haver subtraído da repartição um aparelho de ar-condicionado, essa não pode ensejar a conduta, essa não pode ensejar uma punição administrativa, pois a esfera penal já disse que isso não ocorreu, que o fato é inexistente. Então, vamos aqui para as alternativas. Letra A. Será absolvido da conduta que lhe foi inicialmente imputada, mas ainda poderá ser punido pela conduta omissiva,
pois, embora considerada criminalmente atípica, pode configurar falta disciplinar residual. Essa é a alternativa correta. Alternativa B. Deve pedir a inclusão de Bernardo Soares no processo disciplinar, na qualidade de corréu. Errado. Alternativa C. Não sofrerá punição no âmbito administrativo, visto que a decisão criminal é vinculada na esfera administrativa. Errado. Ele pode vir a sofrer punição na esfera administrativa. A alternativa B está errada porque Bernardo não tem vínculo com a administração pública, como ele pode responder ao processo administrativo. Alternativa D. Pode ser demitido pela subtração do equipamento. Não, isso aí seria a falta principal dele, não uma falta residual. Seria o que é exatamente isso que a administração pública disse que não aconteceu. A administração pública, então ele não pode vir a ser demitido pela subtração do equipamento, visto que as conclusões das esferas administrativa e criminal vinculadas são independentes. Não. A decisão criminal disse que isso não aconteceu, então isso vincula sim a esfera administrativa, porque não se trata de falta residual, é a falta principal que ele foi acusado. A alternativa é: será indenizado pela injusta submissão ao processo disciplinar. Não, ele não foi justamente submetido ao processo disciplinar. Então, a alternativa